Muito bem, vamos nós continuar por aqui também e vamos trazer a matemática ao seu encontro. Mais um tema de matemática, o professor Ricardo Teixeira, hoje nosso convidado novamente. Olá, professor, seja bem-vindo ao Açores hoje para nos falar de mais um tema de matemática e desta vez vai-nos pôr a fazer continhas, segundo ouvi dizer. Boa tarde, Silvio, boa tarde aos nossos telespectadores. É verdade, é importante também exercitarmos o nosso cálculo mental, porque é através do cálculo mental que muitas vezes fazemos cálculos que são importantes no dia-a-dia e que nos tornam, de certa forma, independentes e capazes de tomar juízos de valor com maior grau de conhecimento, por isso só faz bem. Hoje, particularmente, venho falar de um tema que acho particularmente interessante, que tem a ver com o cartão de cidadão, e vou mostrar como num cartão que nos acompanha diariamente se pode encontrar muitos exemplos de como a matemática pode ser útil no nosso dia-a-dia. Vou falar dos números de identificação do cartão de cidadão e pedia para colocarem a primeira imagem, onde recordo os principais números que são visíveis no cartão de cidadão. Na parte da frente, para além de informação diversa, temos o número de identificação civil, que se encontra localizado numa posição onde à frente encontramos mais 4 caracteres. Um algarismo, de 0 a 9, e 2 letras, e um último algarismo de 0 a 9. A totalidade desses caracteres forma o chamado número de documento. No verso do cartão temos outros 3 números de identificação. Temos o número de identificação fiscal, também conhecido por número de contribuinte, temos o número de identificação da Segurança Social e o número do utente de saúde. Todos esses números de identificação são exemplos de números de identificação com algarismo de controle, que vamos falar daqui a pouco. Mas gostava de começarmos então pelo número de identificação civil, antigo número do bilhete de identidade. E aqui está um exemplo que todas as pessoas reconhecem, portanto estamos aqui a falar de uma sequência de algarismos que varia entre 7 e 8 algarismos e depois um algarismo que nos bilhetes de identidade se encontrava dentro de um quadradinho, um algarismo um tanto quanto misterioso e que atualmente continua a marcar presença no cartão de cidadão imediatamente antes das 2 letras que eu falei. Esse algarismo tem um papel. Já se ouviu muitas coisas, não é? E as pessoas lá em casa, Eu certeza... já me estou a rir, porque já sei o que é que vai dizer, que era o número de pessoas que havia com o nosso nome, exatamente com o nome igual. exatamente igual. Já ouvi outras histórias, como também o número de multas de estacionamento, Meu Deus. entre outros mitos urbanos. Mas isso poderia estar sempre a mudar, não é? Exatamente, portanto isso requeria uma atualização constante. É claro que se pensarmos um bocadinho, é algo improvável, porque há pessoas com nomes invulgares que têm um número dentro desse quadradinho diferente de 0. Exatamente. Por outro lado, porque é que só pode haver no máximo 9 pessoas com o mesmo nome, porque o algarismo varia entre 0 e 9. Portanto, há um outro significado que eu vou passar a explicar. Gostava só de mostrarem a próxima imagem, onde aparece o livro de Jorge Buesco, em onde se revela o mistério. O livro chama-se O Mistério do Bilhete de Identidade e Outras Histórias, da autoria de Jorge Buesco, da Universidade de Lisboa, e que retrata a descoberta feita por Jorge Picado, da Universidade de Coimbra, meu antigo professor, e responsável também por me ter dado o gosto por esse tema dos números de identificação com algarismo de controle. Estamos ali a ver marcados os tais algarismos misteriosos que se encontravam no quadradinho, e vamos agora tentar perceber para que é que servem estes algarismos. Pois a verdade é que não indicam o número de pessoas em Portugal com o mesmo nome, do portador do BI, não indica multas de estacionamento, nem nada do género. É apenas um algarismo de controle. Já aqui falamos no programa, em alguns exemplos, de números de identificação com algarismo de controle. Se as pessoas se recordam lá em casa, falamos nas notas de euro, falamos nos números dos códigos de barras, e a ideia é simples. Quando nós lidamos com um texto escrito e estamos a escrever no nosso computador ou no nosso telemóvel, é frequente, por exemplo, oprimirmos as teclas por ordem errada e haver, por exemplo, erros de transposição de caracteres. Mas esses erros são facilmente detectáveis, porque a palavra deixa de existir no dicionário ou então o sentido da frase vai permitir detectar que houve um erro. Mas quando lidamos com sequências de algarismos, já não temos essa facilidade de detectar o erro. E para evitar situações que podiam ser um tanto ou quanto catastróficas, se pensarmos na quantidade de números em que se utiliza o algarismo de controle, desde há umas décadas a esta parte, e estou a falar, por exemplo, do número de identificação bancária, dos números dos cartões Visa, para além dos exemplos que eu já apresentei, se não houvesse um mecanismo que permitisse detectar erros, seria o caos nas contas de muitas pessoas.
E, portanto, aquele algarismo que vemos dentro do quadradinho é um algarismo de controle e tem por objetivo detectar erros que possam existir ou na escrita, ou na transmissão, ou na leitura da informação. Muito bem. O que é que acontece? O algarismo é colocado naquela posição de forma a obedecer um determinado algoritmo que vamos passar a explicar. É bastante simples. Para percebermos esse algoritmo, temos que recordar o conceito de múltiplo do número. E aqui temos a próxima imagem, onde vamos falar dos múltiplos de 11. Um múltiplo de 11 é um número, pensando nos números naturais, é um número que se obtém do 11 adicionando várias vezes o 11. Começamos no 11, 11 mais 11, ou seja, 2 vezes 11 dá 22, e assim sucessivamente. Vamos sempre ao anterior adicionando 11 unidades e obtemos o múltiplo seguinte. Temos o 33, o 44, por aí fora o 99, depois quando chegamos ao 99 e queremos adicionar 11 unidades, ficamos com 110, mais 11, 121. Eu aqui destaco o 121 porque vai ter uma importância daqui a pouco. 121 no fundo é 11 vezes 11 e é um múltiplo de 11. E podemos continuar progressivamente a adicionar 11 e obter os vários múltiplos de 11. Então, que continhas é que se fazem? Vamos recuperar o nosso número de identificação civil, o número de BI que vimos há pouco. E a ideia é a seguinte: como o nosso algarismo de controle ou dígito de verificação encontra-se do lado direito, é o algarismo das unidades, o tal algarismo que se encontrava isolado no quadradinho do bilhete de identidade, vamos fazer as contas sempre da direita para a esquerda. E quando lemos o número da direita para a esquerda, vamos multiplicando esses algarismos sucessivamente por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até acabar o nosso número. O algarismo de controlo não é multiplicado por nada, ou se preferimos, multiplicamos por 1, que no fundo é deixar ficar na mesma. Devemos fazer essas continhas. Na próxima imagem aparecem os resultados. Mantemos o 0, depois 2 vezes 8 temos 16, 3 vezes 0, 4 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 3, 18, 2 vezes 7, 14 e 8 vezes 6, 48. Se adicionarmos os resultados que obtivemos a verde, obtemos o tal valor que eu falei há pouco, 121, que é um múltiplo de 11. Portanto, resumindo e concluindo, quando fazemos essas contas, multiplicando da direita para a esquerda sucessivamente por 2, 3, 4, 5, até acabar o número, e ao fazer as contas e adicionar tudo, obtemos a tal soma de teste, e essa soma de teste é sempre um múltiplo de 11. Se não obtivermos um múltiplo de 11, significa que ocorreu um erro, e que, portanto, o número não é válido. E esses erros ocorrem, como falei há pouco, quando trocamos dois algarismos consecutivos, quando cometemos os erros singulares, os erros de um determinado algarismo, e isso, portanto, é uma forma eficaz de detectar se, não é 100% eficaz, mas detecta a maior parte dos erros. Aqueles erros mais comuns que cometemos quando escrevemos são detectados porque, se cometemos o erro, fazemos aquela soma de teste e já não temos um múltiplo de 11. Eu queria só mostrar nas próximas imagens uma maneira simplificada de fazermos as contas, que é, já que queremos obter múltiplos de 11, porque não, ou seja, queremos no final obter um múltiplo de 11, porque não ir retirando 11 sempre que podemos? No fundo, fazer a ideia do 9 fora nada, mas versão 11 fora nada. O que é que isso acontece? Se nós formos retirando sempre os 11, no final tem que dar 0, porque nós temos que ter um múltiplo de 11. E as contas são facilitadas. Então, a roxo, eu apresento a versão em que vamos tirando 11 sempre que possível. O 0 não podemos tirar nada, mas depois temos 16, podemos tirar 11 e ficamos com 5. Ao 25 podemos tirar 2 vezes 11, 22 e ficamos com 3. Ao 18 tiramos 11 e ficamos com 7. Ao 14 tiramos 11 e ficamos com 3. E ao 48 tiramos 4 vezes 11, 44 e ficamos com 4. Portanto, as contas ficam bastante simplificadas. E agora, se fizermos, somarmos o que está a roxo, na ordem normal de leitura, da esquerda para a direita, 4 mais 3 dá 7, 7 mais 7 dá 14. Podemos tirar, ficamos com 3, como já vemos na imagem. 3 mais 3, 6. 6 mais 5, 11, tiramos e dá 0. Portanto, é uma maneira que podemos então terminar com a próxima imagem, onde já aparece o 0. É uma maneira de fazermos as contas mais simples. Portanto, vamos sempre tirando 11, no final tem que dar 0, porque a ideia é ter um múltiplo de 11. E lá em casa, isso pode ser feito até para surpreender um amigo. Portanto, pedir a um amigo, empresta-me cá o teu cartão de cidadão ou o teu bilhete de identidade, mas antes tapa-me o algarismo de controle, e eu vou revelar-te quantas pessoas em Portugal existem com o mesmo nome. Portanto, aproveitando o mito urbano, dá-se aqui um toque e surpreende-se as pessoas com esse cálculo mental, porque o algarismo que vai faltar vai ser aquele algarismo que, adicionando com o resultado que eu obtive de toda a soma, terá que dar o tal múltiplo de 11. Vamos imaginar que nós vamos tirando 11 e obtemos 6. Para conseguirmos chegar a 11, tirar e obter 0, falta 5.
E, portanto, as contas são fáceis de fazer e impressionam as pessoas lá em casa. É um grande truque, realmente. Agora, nós podemos pensar que à primeira vista estava tudo bem, como os outros sistemas que cá falamos, mas a verdade seja dita que há um bug, um pequeno defeito, digamos assim, neste sistema, que tem a ver com o seguinte. Quando nós falamos nas notas de euro, falamos em múltiplos de 9. Nos nossos códigos de barra, múltiplos de 10. Mas agora estamos a falar em múltiplos de 11. De 11, exatamente. O que é que isso quer dizer? Que o resto da divisão do número por 11 agora varia entre 0 e 10. E aparece pela primeira vez um número com mais de um caractere. E nos nossos cartões e nos locais onde se colocam os números de identificação, só temos espaço para um caractere e temos 2 caracteres, o 1 e o 0, para representar o 10. Ora, os criadores do sistema que permite catalogar livros, o ISBN 10, resolveram o problema de maneira muito sofisticada. Colocaram lá o X, porque X é 10 na numeração romana. E o problema estava resolvido. Agora, há certos casos onde o número de identificação identifica, por exemplo, uma pessoa e é um bocadinho desagradável uma pessoa ter um X no seu número de identificação. Marcado para a morte, agente secreto, portanto, muitas teorias podiam vir daí. O que acontece noutras situações foi não considerar esses números. Portanto, quando o número de identificação tem algarismo de controle 10, é excluído da lista, mas em Portugal não fizeram isto. Em Portugal pensaram no seguinte: então, quando nos dá 10, vamos colocar 0 no lugar do 10. E isso dá uma grande bronca, porque agora o 0, quando aparece nos nossos bilhetes de identidade, nos nossos cartões de cidadão, pode ter 2 significados. O de 0 ou o de 10. E isso qualquer pessoa percebe que abre a muitos erros que não são detectados. E eu tenho na próxima imagem um exemplo que está na capa do livro que falei há pouco, onde é cometido um erro singular. Ali a verde está assinalado, em vez de 0 escreve-se 5. E ambos os números são considerados válidos, porque ao fazer a tal soma de teste continuamos sempre a ter o múltiplo de 11. Isto porquê? Porque no de cima, aquele 0, se considerarmos a valer 10, obtemos o múltiplo de 11. Em baixo, retiramos o 10, passamos a considerar 0 como valor para o algarismo de controle, mas como mudamos para o 5, e naquela posição, se os nossos telespectadores se recordam, multiplicamos o 5 por 2, perdemos 5 do algarismo de controle, mas recuperamos 5 vezes 2 naquela posição, ou seja, 10. Perdemos 10 e recuperamos 10. A soma de teste mantém-se, múltiplo de 11, e o erro não é detectado. Isso não é muito grave se nós pensarmos no número de identificação civil e no número do bilhete de identidade, porque raramente se utiliza aquele algarismo no preenchimento de formulários, como todos sabemos. Mas é um bocadinho mais grave se pensarmos no número de contribuinte, porque o algarismo de controle do número de contribuinte não está destacado, é o algarismo das unidades, está incorporado no próprio número e o algoritmo é exatamente o mesmo. Portanto, lá para casa, os nossos telespectadores que tenham... Eu vou já testar o meu. O número de contribuinte. Se o número de contribuinte terminar em 0, ou até o número da ADSE, para quem tem sistema, também tem o mesmo algoritmo. Se tiver um número da ADSE, um número de contribuinte que termina em 0, é muito mais provável ocorrer erros. E, por coincidência ou não, as pessoas ao longo dos anos têm dito: de facto, o meu pai ou eu tenho, ou um familiar meu tem um número de contribuinte que terminou em 0, já teve um caso em que houve um erro. Claro que depois é tudo esclarecido, mas podia ser evitada essa situação se pensassem mais nos matemáticos, não apenas como pessoas muito fechadas sobre si próprias, com um grande poder de abstração, mas sem aplicabilidade prática. E a verdade é que, às vezes, pequenas questões como esta tinham-se resolvido com alguma matemática por trás. Muito bem, a falta que a matemática faz. Professor, mais temas. O que é que vamos falar? Ora, eu gostava, se ainda tivesse tempo, de falar um bocadinho nas letras. Eu há pouco falei nas letras que começaram a surgir quando apareceu o cartão de cidadão. Normalmente vemos as letras ZZ. Significa que é o primeiro cartão de cidadão que fazemos. Se alguma vez for renovado, ou tiver que ser mesmo renovado, ou por roubo ou extravio, passa a ser ZY. E depois ZX, ZW, ZV. Portanto, o sistema está feito para que, ao longo da sua vida, nenhum cidadão português tenha 2 cartões de cidadão com o mesmo número de documento. E assim evita as falsificações. Portanto, lá em casa podem confirmar, quem tem ZZ no seu cartão cidadão é o primeiro cartão, ZY é o segundo, ZX o terceiro e assim sucessivamente. O algarismo que está depois das letras também tem um papel. E então aqui foram atinados e resolveram criar um novo sistema para todo o número de documento
que também é um número de identificação com o algarismo de controle. Temos aqui o exemplo que tínhamos visto há pouco com as letras ZZ e com o tal algarismo 2. Esse algarismo 2 é um novo algarismo de controle de um sistema diferente. E este sim não tem bugs. Funciona muito bem. Como nós sabemos, como acontecia com as notas de euro, temos que substituir as letras por números para poder fazer contas. Ora, se já utilizamos os algarismos do 0 ao 9, vamos dar valores às letras. O A vai valer 10, o B 11, assim sucessivamente, até o Z que vale 35. Portanto, aqueles Zs que aparecem ali valem 35 para efeito de contas. E o que nós fazemos é algo parecido com o que fizemos com o cartão Visa, que já mostrei em tempos aqui. Vamos ler o número da direita para a esquerda, começando no algarismo de controle, e vamos multiplicar as posições pares. O que é que significa isso? O segundo número a ler, o quarto número a ler, o sexto, o oitavo e o décimo. Vamos multiplicar as posições pares por 2. Fazemos as continhas, como vemos na próxima imagem, e obtemos os valores que aí estão. 2 vezes Z, que é o 35, vale 70, por aí fora 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4. Temos de fazer um pequeno passo intermédio, que está ali a roxo. Se o número que obtivemos coincidir com 10 ou for superior a 10, temos que subtrair 9 unidades. E, portanto, ao 10 vamos subtrair 9, ficamos com 1, e ao 70 vamos subtrair 9 e ficamos com 51. Peço desculpa. 61. E depois, então, é só adicionar os valores. 4, mais 1, mais 0, mais 0, mais 61, e obtemos a primeira soma parcial, que ali está a verde, que é obtida a partir dos números das posições pares. Agora, vamos às posições ímpares. Vemos na próxima imagem. E apenas a somamos. Portanto, aqui não multiplicamos por nada, apenas somamos as posições ímpares, o primeiro a ser lido, o terceiro, o quinto, por aí fora, e obtemos a segunda soma parcial a castanho. Adicionamos as duas somas parciais e obtemos o resultado que está ali a azul, que é 120. E para que as contas funcionem, tem que ser sempre um múltiplo de 10. Ou seja, um algarismo que termina em 0, como o caso do 120. As pessoas podem, os nossos telespectadores podem tentar lá em casa, se não der múltiplo 10, de certeza absoluta que... Houve um bug. Que neste caso não é bug, é mesmo uma falsificação. Oh, meu Deus, esse ainda é pior. Professor, não temos tempo para mais hoje, mas sei que não quer terminar sem dizer que a página do Facebook está disponível e ativa. Exatamente, está disponível para todas as sugestões dos nossos telespectadores. Para a semana vamos ter um momento especial relativo às simetrias dos tapetes da procissão do Senhor Santo Cristo, portanto não percam. Estamos a preparar aqui um momento especial para os nossos telespectadores. E quanto a mim, resta-me despedir, Sílvia. Obrigada, professor Ricardo. Até para a semana. Desta vez é mesmo até para a semana. Desta vez é mesmo até para a semana, porque o professor veio hoje excepcionalmente, mas para a próxima semana depois cumprimos sempre com o nosso ritual de 15 em 15 dias. Exatamente. Obrigada, professor. Eu que agradeço. E a rubrica